Olha nós aqui, na Penha marcando presença mais uma vez e, como sempre, agradecendo a você do outro lado da tela pelo carinho de sempre, pelo carinho dessa audiência que, graças a Deus, cresce a cada dia, viu, Bel? E falando em eleições 2026, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim. Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, foi uma felicidade muito grande, porque ela é uma profissional que dispensa comentários, muitíssimo competente, uma colega de trabalho espetacular. Para mim não foi surpresa você adentrar no meio político, porque você tem tudo para isso. Comunicação, formada em comunicação, graduada, marketing ela domina com a tranquilidade e com a facilidade muito grande, interage bem no setor de comunicação, marketing político, na assessoria, reportagem, enfim. É uma profissional completa quando se trata de comunicação. E o ponto fundamental, que eu acho que também isso deve ter incentivado ela a adentrar nesse sistema e buscar aí essa pré-candidatura a deputada federal. Ela tem trabalhado muito tempo no setor social, né? SEASIC do Estado, se afastou por essa candidatura, e é um trabalho que só faz realmente quem tem a ver. É um trabalho que requer muito cuidado, um sentimento muito legal para com a interação com as pessoas, e tudo isso ela tem. Então ela está no caminho certo, buscando aí representar Sergipe no cenário federal. Depois ela vai dizer por que federal e não estadual, mas já falei muito, e agora é apresentar e dizer que é uma satisfação receber a jornalista Isabel Ferreira aqui no estúdio do Na Penha para esse papo voltado para as eleições 2026. Que satisfação, Bel. A satisfação é minha, Marcos, participar aqui desse programa, no qual eu já tive a oportunidade de lhe dizer que leva boas notícias, né, e sempre de forma respeitosa, então, um prazer, né, e depois dessa introdução toda, eu fico vergonha. Não foi uma propaganda, não, é uma realidade, porque realmente eu fico até sensibilizado de tê-la aqui ao meu lado, pela profissional que é, pelo ser humano que é, e desejo, como eu desejo a todos os pré-candidatos e pré-candidatas, sucesso. Não seria diferente com você, é o que a gente já deseja de início. E a responsabilidade só faz o quê? Só faz aumentar, né? Mas a responsabilidade para quem tem cuidado, para quem tem a sensibilidade, nunca será problema, isso aí eu tenho certeza absoluta. Muito obrigada, Marcos. O que realmente levou Isabel Ferreira, né, a Abel que a gente conhece, a adentrar no projeto político e se lançando como pré-candidata a deputado federal? Então, Marcos, eu sempre digo que a gente não é candidato, né, ou candidata de si mesma, né? Então, a gente faz parte de um agrupamento político, no qual eu tenho o governador Fábio Mitidieri e tenho a secretária Érica Mitidieri, né, como os líderes políticos. E tudo é político quando você é mulher. Eu vinha desempenhando um papel, né, importante dentro da Secretaria de Assistência Social. De Direitos Humanos. A Secretaria de Assistência Social, Inclusão e Cidadania. E dentro da Secretaria existe o eixo dos direitos humanos, no qual eu recebi o convite da nossa primeira-dama para ocupar ali a diretoria. E juntamente com ela, a gente pôde fazer um trabalho muito importante de reestruturação, não é? De protagonismo dos direitos humanos. Então, diante desse trabalho que eu fui fazendo junto com ela, com a oportunidade que ela me deu, porque ela é uma mulher extraordinária que tem aberto portas para muitas mulheres, então entendeu que era uma oportunidade, né? Me fez o convite de mostrar, além do trabalho que a gente desempenhou, falar um pouco mais com essas mulheres, né? Com os grupos historicamente vulnerabilizados, para que a gente pudesse ter voz, né, para que a gente pudesse ter expressão, para que essas pessoas a qual eu também represento, elas pudessem ocupar um espaço nessa estrutura de poder, para que as políticas públicas, de fato, alcancem elas. Na verdade, a nossa querida, um forte abraço aqui para a Érica. A gente teve e tem a oportunidade de sempre estar entrevistando, acompanhando as ações que ela vem desenvolvendo em Sergipe. E aqui a gente está falando como repórter, como comunicador, porque a gente acompanha as principais ações que são desenvolvidas em nosso estado. E é de se reconhecer, a gente sabe disso, as pesquisas que são feitas têm trazido esses números. Érica tem um trabalho diferenciado, e naturalmente, como ela costuma dizer,
Não é ela simplesmente por si só que faz esse trabalho. É um conjunto de pessoas, é uma equipe. E você até pouco tempo fazia parte dessa equipe. Verdade. Agora, naturalmente, deve estar fazendo um pouquinho falta no sistema. Porque... E a vontade, né? Porque a gente, assim, quem é do mar não enjoa, né? E você, quando abraça uma causa, eu posso falar porque conheço. Então, é verdade. Ativista, né, das causas sociais, principalmente em defesa das mulheres, as mulheres que sofrem tantos preconceitos, infelizmente, eu não sei porquê, né, o machismo que ainda está evidente, o feminicídio, os maus tratos. Com tudo isso, eu acho que nós estamos vivendo um protagonismo da mulher. A mulher está começando a ocupar espaços cada vez maiores e eu acho que isso é importante, isso é fundamental. É uma companheira que a gente tem em casa, é a nossa mãe, uma mulher, é uma irmã. Então, as mulheres têm demonstrado essa competência e têm demonstrado em algumas situações, claro que toda regra tem exceção, um diferencial em relação a muitos gestores. Eu não tenho dúvida, Marcos, porque quando a gente tem a mulher dentro da gestão, ela não só trabalha para a mulher, ela trabalha para a sociedade. Toda a família, seja ela qual seja a configuração, é beneficiada quando mulheres ocupam espaço de poder, por conta desta visão, não é, holística, né, uma visão geral das necessidades do ser humano. Então, quando a mulher ocupa um espaço de decisão, como é o espaço político, ela vai beneficiar não só as mulheres, mas as crianças, aos idosos, né, aos grupos vulnerabilizados, as ditas minorias, né, porque na verdade não são minorias, porque não são minorias, né, são minorias no sentido dos direitos assegurados. Então, quando a mulher ela participa dos espaços de poder, tudo modifica. E eu sempre costumo dizer assim, que tudo é político quando você é mulher. Porque se o bujão aumenta, é político. Se falta transporte público, é político. Se faltar uma unidade de saúde, o postinho, é político. Então, se falta emprego, se falta creche, é político. Então, se tudo isso impacta a vida da mulher, então a mulher tem que estar dentro da política. Com certeza, tem que fazer parte desse sistema, né, em defesa das causas, como você colocou aí, que você tem esse trabalho, que você é aguerrida em tudo isso que a gente falou, desse ativismo. Partido que você está se lançando? PSD. PSD. É o partido do governo, é um partido é o partido do meu governador, Fábio Mitidieri. Nós temos o governador, né, que ele é o grande líder do nosso partido. Maísa Mitidieri faz parte do partido? Também. Você também tem uma relação muito forte com a Maísa, né? Quem conhece sabe disso. Estadual, Maísa Mitidieri da qual que eu mando um beijo para ela. E ela é a coordenadora. Simpaticíssima, sim, né? Maravilhosa. E tem um trabalho também muito importante, né, em prol das mulheres. Então, assim, de modo que eu estou cercada de mulheres extraordinárias, né? Que me empoderam e que nos fortalece, tanto a secretária Érica Mitidieri como Maísa também. Sem dúvida. E Maísa, ela é coordenadora estadual do PSD Mulher. Então, ela é quem comanda o PSD Mulher, juntamente com a secretária Érica, que também é a vice-coordenadora estadual do PSD Mulher. Então, eu não poderia estar nesse agrupamento e não sair justamente sobre esse partido do qual tem feito, né, através da liderança do governador Fábio Mitidieri, um impacto, principalmente na área social no nosso estado. E falando em mulher, eu não posso deixar de mandar um forte abraço para a nossa querida Selma França, nossa querida Selma França, Selminha, que ontem foi convidada e aceitou o convite, né, do pré-candidato a Senado, que é um candidato bem popular, André Moura. Então, foi uma festa bonita, mas aqui a gente falando de mulher, não podia deixar de ressaltar e citar o nome, né? Selminha. Selma França. Essa família, Selma, Maísa, o próprio governador, são pessoas assim, de uma simplicidade muito grande. Todo cidadão tem facilidade em se aproximar deles, e eu acho isso um diferencial na política. Gente que vivencia aos 40 anos ou um pouco mais. E eles têm uma coisa muito importante, né? E tanto, eu digo especificamente, o governador Fábio, a secretária Érica, né, Maísa e Selminha, eles têm uma coisa muito, muito importante, que é uma vocação para o trabalho. Verdade. Né? Então, e trabalha para quem mais precisa. Isso então, mesmo. É uma característica deles, né? Então, assim, de modo que eu fico muito à vontade
oportunidade, estou muito feliz no agrupamento que eu estou, né? Estou muito feliz com a liderança que eu estou também, e estou aí, né? Disposta para a gente continuar fazendo aquilo que eu já faço, né? Só que com a visibilidade talvez maior, né? Colocando em evidência um trabalho sério que a gente fez ao longo desses 4 anos, né? Quase 4 anos, só que agora eu precisei me afastar, Sim. né? Mas que continua, que eu me afastei, mas que ele está lá sendo feito em um trabalho muito honesto, né? Que impacta milhares de vidas, né? Dos sergipanos, né? Então, estou muito feliz. E muito honrada também com a oportunidade, e eu acredito, sem falsa modéstia agora, que eu dei conta. E a primeira mulher que está aqui em nosso estúdio sendo entrevistada com pretensão para esse cargo, né? Nós temos hoje no cenário federal a Eandra Moura e a nossa querida também, uma amiga Catarina que eu quero Feitosa. muito bem, Catarina Feitosa, que estão representando bem, eu acredito, o cenário nacional, representando o nosso estado. E aí surge Isabel Ferreira, Isso. Quem sabe, né? É isso que a gente busca fazer, levar oportunidades para as pessoas de conhecer as pré-candidaturas de homens e de mulheres, para que vocês possam avaliar. A gente espera que dessa maneira estejamos contribuindo para que você tenha uma segurança maior na hora de fazer a sua escolha. Então, falando em escolha, a gente tem um Tribunal Regional Eleitoral e Superior que designa as regras a serem seguidas. Dentro dessas regras que você naturalmente tem conhecimento, eu gostaria que você fizesse a explanação do que pretende fazer chegando à Câmara Federal. Veja, Marcos, eu entendo que esse momento, que é um momento de pré-candidatura, onde a gente se coloca à disposição da população para que a gente, eu digo que a gente está numa grande vitrine nesse momento, né? E a gente tem caminhado muito para mostrar, né, aquilo que a gente, ou escutar, né? Para escutar a população, né? Eu aprendi muito com a secretária Érica que a gente precisa que política só é bom quando as pessoas, né, quando as pessoas que mais precisam estão no centro delas. Então eu tenho caminhado e escutado essas pessoas, né? Eu tenho ido a locais onde às vezes a gente não consegue ir dentro da estrutura do Estado para ouvir essas pessoas. Então eu me coloco à disposição. Eu sempre digo assim que recentemente eu dei uma entrevista ao querido amigo Josailton e ele perguntou assim: se o Estado lhe der, o que é que você vai, um mandato, o que é que você vai dar em troca? Eu não entendo política como troca, não é? Eu entendo política como algo, um instrumento de transformação social. É nisso que eu acredito, no impacto que ela pode fazer na vida das pessoas e principalmente das pessoas que mais precisam. Então eu me coloco à disposição para fazer, para levar dignidade. E pode ser aparentemente algo abstrato. Dignidade, o que é dignidade? Dignidade para mim é quando uma mulher rompe o ciclo de violência. Dignidade é quando aquela mãe solo consegue colocar o filho dentro de uma creche. Dignidade para mim é quando o trabalhador e a trabalhadora, eles não precisam escolher entre o alimento e o remédio. Então, de modo que a minha bandeira é a dignidade. Então, se caso, né, quando estiver no momento, né, se meu nome for aprovado, né, porque ainda há todo um processo, ainda, né, que existe os trâmites, né, convenção e tudo isso, eu garanto, eu posso dizer o quê? Que as pessoas, elas vão ter uma representação da sociedade, né? Porque eu tenho essa cara da sociedade, não é? Eu sou uma mulher negra, não é? Eu venho de venho de bairro, não é? Eu costumo dizer assim, tem a periferia e tem os bairros, né? Eu acho e a gente tem que falar em negra com muito orgulho, claro, com muita firmeza, porque nós somos descendentes, né, de tudo isso, então, dessa o que acontece? miscigenação, né? Então, Isabel, o que acontece? Então, isso é muito importante, né? Então, assim, é preciso que as pessoas, que a população, que a sociedade se veja dentro das câmaras, se veja dentro do Congresso. Então, de modo que eu entendo que eu tenho a cara dessa sociedade. Então, que precisa, né, que o Congresso precisa, que a Câmara Federal precisa ter representantes oriundos dessas camadas, para que sejam representados, para que sejam ouvidos. Você tem uma ligação muito forte também e trabalha essa questão de defesa, do ativismo, de tudo isso que a gente colocou inicialmente em relação ao social.
Lá na SEASIC, a gente tem a coordenadoria, várias coordenadorias, e entre elas a coordenadoria LGBTQIAPN+. É uma coordenadoria que desenvolve políticas públicas voltadas para as pessoas LGBTs, Sim. né? E a gente, principalmente as pessoas LGBTQIAPN+, que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente fez algumas ações de empregabilidade, a gente conseguiu implementar, junto com a secretária Érica, né, e o coordenador Jonathan, o censo LGBT, inclusive, ele está acontecendo, porque a gente entende, Marcos, que aqui a gente precisa garantir os direitos indiscriminadamente, né? Então as pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans, ao longo da sua história, elas foram muito mais violentadas e os seus direitos foram negados. Então é também uma bandeira minha de garantir, né, de lutar para garantir o direito das pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans, elas sejam garantidas, né? E a gente pode fazer um pouco disso lá na SEASIC, né? Então, assim, de modo que eu fico muito feliz, não é algo que eu cheguei agora nem há 4 anos, é algo que desde a minha adolescência, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, tudo isso vai se construindo. Então, assim, eu tive a sorte, né, de estudar também numa universidade, de ter formação, acesso à informação, e numa universidade pública, e ter amigos, né, também pessoas LGBTs, e tenho até hoje, continuo tendo, então presenciei também algumas dores, né, e é inadmissível que em pleno século XXI nós estejamos negando direitos às pessoas LGBTs, pelo simples fato da questão da identidade de gênero ou por a sua orientação sexual, né? Até porque está na Constituição. Exatamente. Todos somos iguais diante, né, e da legislação, todos os direitos. E não garantir o direito, você está infringindo a lei, né? E pode ser penalizado. Todos, repetindo, todos são iguais. Todas e todos, né? Diante da legislação. Com certeza. É o direito único e sagrado que todos nós temos, e todo o poder emana do povo. Isso a gente aprende lá no 4º ano primário, sim. né? E em seu nome deve ser exercido, independente da função que você esteja. Isso é uma função pública, com certeza. Então é mais do que a obrigação. Para todas as pessoas, mas é importante, como você teceu esse comentário no início, que se tem amor à causa. Sim. Tudo que se faz com amor, o resultado é totalmente diferente, é vitorioso, é elevado, porque é importante que você tenha a vontade de fazer acontecer. É quando você acredita. Acreditar, né? Exatamente. Quando você não faz porque está sendo obrigado, ou para fazer um personagem durante uma pré-campanha e dizer que acredita, que luta, quando a pessoa se aproxima, ela vê que não é real. Né? A verdade é sagrada e a mentira logo ela é descoberta. Não adianta subterfúgios, e outra coisa, tem que ser exatamente aquilo que... E as pessoas, não se enganem, cada dia mais as pessoas estão esclarecidas e entendendo, né, escurecidas, vou dizer até o termo, elas estão entendendo que é extremamente importante estar com quem sempre esteve com elas, quem esteve nas trincheiras comigo, quem batalhou comigo as minhas causas, quem batalha, do que quem chega agora nesse momento e diz que está, né? Chega vamos dizer, de gaiato no navio. Não se engane. Ô Bel, e como estão as andanças por nosso querido estado de Sergipe, cada cantinho, cada... Então, eu tenho caminhado, né, devagarzinho se chega longe, né? Isso. Eu digo que eu não tenho pressa, eu tenho ritmo, não é? E eu tenho visitado alguns amigos, tenho visitado algumas instituições que fazem um trabalho belíssimo, sempre alinhado, né, com esse propósito daquele do qual eu acredito, que é garantir os direitos das pessoas, né, dos grupos vulnerabilizados, garantir os direitos das mulheres, não é? E aí eu também me incluo, que é uma pauta que me atravessa, né? Porque eu sou mulher e sou mulher negra, e quando a gente vai olhar o ranking de violência, nós sabemos que as mulheres negras são as que mais sofrem violência, né? Então, assim, caminhado, ouvido as mulheres, as mães solos, as mães atípicas, né? E aí a gente também ouve, né? Tá nesse movimento de lutar, né? Para que a gente reduza essa escala 6x1, né? Sem a redução de salário, né? E que a gente também, Marcos,
que a gente consiga aí que o nosso Congresso aprove a lei da misoginia, não é, de combater a misoginia, principalmente nos espaços de poder, principalmente dentro desse espaço, né, que é hoje da internet, das redes sociais, não é, que é muito importante. E a gente vem percebendo que quanto mais as mulheres avançam, quanto mais nós ocupamos os espaços, mais a violência cresce. Mas eu quero dizer que a você que é hate, que odeia as mulheres, que é misógino, que nós não vamos parar. Nós vamos prosseguir e vamos cada vez mais avançar, porque a gente não luta só por nós, nós lutamos por todos nós. É verdade. Bel, o lado social a gente já percebeu que está fortemente contido dentro do seu projeto. Naturalmente você vai mexer com os diversos segmentos sociais, mas o social, na essência da palavra, é realmente a sua base forte para essa pré-candidatura, sem dúvida. Eu acredito na garantia dos direitos humanos, eu acredito na força da mulher, no protagonismo feminino, sim, e eu acredito muito nas mulheres. Empoderamento, né? Isso. E eu não sou contra os homens, sim, né? Sim. A gente não combate os homens, a gente combate o machismo, que é algo prejudicial tanto para as mulheres, né, e também para os homens. Para os então, homens. Nós precisamos, né, andar, porque o feminismo, ao contrário do que muitas pessoas entendem, né, que querem distorcer, não é contra os homens. O feminismo nada mais é do que a luta por direitos iguais, né, pela garantia de direitos, né, de homens e de mulheres. Não é só que a gente sabe que ao longo da nossa história, as mulheres foram colocadas de lado ou apagadas da história. E hoje a gente não quer mais, né? A gente não quer mais ser só dona de casa, não é? Ou não quer ser dona de casa. E tá tudo bem se você quiser, mas hoje a gente luta pelo direito de escolher ocupar o espaço que a gente quer. Tá aí, nós estamos batendo um papo muito legal, informal, vamos dizer assim, com Isabel Ferreira. Conhece muito bem, como eu falei no início do programa, comunicação, marketing político, trabalhou com vários que estão aí no poder, né, vamos dizer assim, porque poder para mim só existe do nosso poderoso, esse poder que se denomina aqui na Terra. Trabalhou com muitos políticos, deputados, senadores, governadores, etc. e tal. Então conhece muito bem esse meio político, sabe fazer o marketing, tem conhecimento de causa, principalmente a causa que ela coloca como linha de frente, fez isso na prática durante muitos anos aí. Érica é um exemplo de profissional, de trabalho social, isso é inegável, independente de quem seja de partido A ou partido B. Sim. Todos reconhecem isso. Nunca escolhi. Como reconhecem também as ações do governo do estado em todo o município, sim, em todos os municípios de Sergipe, que é um diferencial. É isso, as pessoas têm conhecimento, vão fazer a sua avaliação e a sua escolha. Não é isso? Aí é consequência. É consequência. Na verdade, né? Eu acho que a gente se coloca à disposição e a gente coloca o trabalho que a gente faz, o que a gente fez e o que a gente pretende fazer. E aí, como eu digo, nada mais é do que eu já faço. Não é só que você vai ter uma outra dimensão, não é? Porque eu entendo, embora nós tenhamos a representação feminina na Câmara, hoje, sim, de Sergipe, sim, nós temos as 2 deputadas e que fazem um trabalho, cada uma dentro da sua linha de, sim, atuação, mas eu entendo que falta algo ainda, sim, sim, não é? Falta a cara, cadê as mulheres negras, né? Onde estão esses grupos minoritários que defendam essas causas com mais protagonismo, com prioridade? E isso eu defendo, porque a vida toda eu defendi, né? Tanto a causa das mulheres, né, como a garantia dos direitos humanos, porque são direitos inegociáveis. Então a gente precisa avançar, assegurar, e não existe, aí fala assim, Isabel só trabalha com social, mas não existe política se não for para o social, sim, sim, se não for para a coletividade, se não for para quem mais precisa, não é? Porque, lógico, governa-se para todos, mas você tem, dentro de um Estado democrático de direito, você tem que olhar o Estado, você tem que ver a política para aqueles que são menos favorecidos, para que a gente tenha igualdade, para que a gente tenha equidade, não é? E para que a gente tenha garantia que todos tenham acesso e oportunidades. Então, você do outro lado da tela, que a gente tem um carinho, um respeito muito grande e muita responsabilidade com o que a gente produz aqui, com o que a gente coloca aqui. Claro que cada caso é um caso, a gente vai sempre emitir a nossa opinião,
mas com muito cuidado, como o Bel falou, com muito respeito, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. Eu acho que ela foi muito feliz nas colocações, acredito que ela conseguiu passar realmente o que ela é. Eu a conheço porque já convivemos de diversas formas, trabalhando no profissionalismo, na parceria. Então, só desejo felicidade que, se tiver de ser, você venha ocupar esse espaço. Esse trabalho que você faz, você jamais vai deixar de fazer, independente do resultado que você obtenha, mas claro que com a legitimidade popular, sim, você vai poder fazer muito mais. Com certeza. Então, Bel, claro que você terá outras oportunidades. O nosso espaço, inclusive, eu quero deixar aqui claro, está aberto para todos os pré-candidatos e pré-candidatas, na medida do possível do nosso tempo. Não tem objeção nenhuma a partir do A, B ou C. Isso para a gente é indiferente. O que a gente quer é contribuir com você, cidadão, cidadã, para poder fazer uma escolha mais assertiva. Perfeito. Fique à vontade para suas colocações e antecipo dizendo que foi uma satisfação muito grande e espero tê-la em outros momentos. Com certeza. Agradecer, Marcos, pelo espaço. É sempre importante a gente estar utilizando esses espaços de credibilidade, né, que a gente sabe que tem uma audiência qualificada, né, que sabe que vai ouvir, vai prestar atenção e vai se conectar, né? Eu sempre digo assim, que a gente tem que fazer a semeadura, a gente tem que plantar, né? A colheita, Deus garante. Então, em nome da Valor Imobiliária, agora mandar um abraço para o nosso patrocinador, nosso apoiador, inclusive um cidadão muito respeitado na sociedade, um empresário que investe no social, que tem projetos para atletas. Então, assim, a gente fica muito feliz, como eu agradeci ele pessoalmente, de ter esse apoio de uma empresa no staff, na categoria, que é a Valor Imobiliária do nosso querido Haroldo. Napeia agradece mais uma vez a você, do outro lado da tela, pelo carinho de sempre. E com fé em Deus, voltaremos em outro programa com toda a vontade, com todo o prazer, porque tudo que a gente faz é para você e por você. Obrigado.